E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Vocês estão preparados? Rumo ao Enem, ao sucesso, rumo à universidade no próximo ano aí? Vamos contextualizar, que é sempre bom falar de história, é sempre bom lembrar de fatos importantes, é sempre bom colocar aí na cachola, né, as coisas importantes aí para o Enem. Nós já falamos de tantas coisas aqui nesse canal. Hoje é dia da melhor década do século XX, a década de 80. Por quê? Porque eu nasci. Mas não vai cair isso no seu Enem, não vai cair isso na sua prova. O nascimento de Pedro Renaud teve consequências para a sociedade moderna, contemporânea, abstração. Não, não é isso que vai cair no seu Enem. Mas eu gosto muito da década de 80, por isso que eu falo, eu fui uma criança na década de 80, eu nasci em 82, fui uma criança, vivi as coisas da década de 80, que eu tenho uma memória muito boa da minha infância. Eu tenho uma memória, enfim, vocês não querem, mas eu ia falar aqui de He-Man, de Thundercats, de She-Ra, de Xuxa. Ah, olha só, Trem da Alegria, adoro. Ó, vamos lá, gente. Década de 80, primeiro, como já é de costume, vamos começar no mundo aqui. Eu sei que tem muitas coisas, mas eu vou tentar focar no que é mais relevante pra gente, tá? Tô aqui com o meu caderno aqui que eu fiz as minhas anotações aqui, né? Eu quero lembrar vocês aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos partir por datas aí, né, para fora. Eu vou destacar duas coisas importantes internacionalmente para vocês. Em 1982, a gente vai ter a famosa Guerra das Malvinas, que inclusive merece um episódio aqui no canal sobre Guerra das Malvinas até o Enem. Merece, merece. Vou programar isso de repente aí pra semana. Eu sei que tô falando um monte de coisa, mas merece, porque tem muita coisa ainda, né? Guerra das Malvinas, gente, eu vou passar em linhas gerais para vocês entender a importância da Guerra das Malvinas para o mundo, né? Se vocês estiverem ouvindo aí uma pessoa meio que respirando, é que minha cachorrinha tá aqui do meu lado, tá? Tá aqui. Hoje ela tá me seguindo aqui porque minha companheira, a Vivian, está na faculdade. Né? Ela faz faculdade de psicologia. Vamos lá. Inclusive, vocês querem, né, que ela venha aqui fazer vídeos comigo, né? Ela tem um conteúdo, um conhecimento muito bacana, sabe? Eu acho legal trazer. Né? Não é só por trazer minha companheira e tal. Eu estou completando esse ano 5 anos de casamento, né? Mês que vem, 5 anos aí de casado. Enfim, estou muito feliz. Né? Minha vida está muito boa. Vamos lá, vocês não querem ficar falando disso, né, agora. Guerra das Malvinas, então, vai ser um conflito principalmente pela reivindicação do arquipélago no Atlântico Sul, do arquipélago das Ilhas Malvinas, né? Então vai ser uma disputa onde a Inglaterra definiu, né? A Inglaterra tinha posse das Malvinas e a Argentina reivindicou, né? Reivindicou esse arquipélago, ou as Ilhas Malvinas. Então a gente vai ter uma guerra entre os dois países, a Argentina contra Inglaterra. Tá, gente? Isso está se desenvolvendo até hoje. Existe uma rivalidade muito grande. Vocês podem perceber. Recentemente eles não têm se enfrentado, por exemplo, em futebol. Mas eu lembro de viver a Copa do Mundo, se eu não me engano, de 98, de assistir a Argentina e Inglaterra. E 2002 acho que também teve Argentina e Inglaterra. Acho que a Inglaterra chegou a vencer a Argentina nos pênaltis, ou foi ao contrário. O bicho pega, tá? Porque existe uma rivalidade enraizada de estudo, por exemplo, nas escolas, principalmente do lado argentino, que definem que eles perderam o que era de direito deles, que seriam as Ilhas Malvinas. E isso tá ainda hoje, a Argentina até hoje reivindica a condição das Ilhas Malvinas. Depois eu falo para vocês, faço um vídeo mais falando sobre, inclusive, plebiscitos que ocorreram nas Ilhas Malvinas, perguntando à população a quem eles querem pertencer e tal, mas não é o caso agora. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque a gente tinha a primeira-ministra britânica, né, era Margaret Thatcher, que governou a Inglaterra como primeira-ministra de 1979 a 1990. Faleceu há alguns anos atrás, inclusive saiu um filme, né, sobre ela. Ela era chamada de Dama de Ferro. É um filme muito legal de se assistir, recomendo. Se eu não me engano, chama Dama de Ferro ou Margaret Thatcher, não sei. Vocês procurem aí. Mas é um filme legal, acho que saiu em 2011, 2012, alguma coisa assim. E
ela bateu de frente com o próprio parlamento inglês, que falava, não, não vamos batalhar pelas Malvinas, o que é as Malvinas? Ela falou, não, eu não vou perder as Malvinas. Ela bateu de frente e ela teve uma vitória que, do ponto de vista inglês, é uma vitória heróica nas Ilhas Malvinas ali em 1982. Isso foi importante porque ela saiu com tanta força após a vitória nas Ilhas Malvinas que ela conseguiu se reeleger como primeira-ministra. E ela ficou muito forte. E para o mundo isso é muito importante porque a Margaret Thatcher é conhecida, considerada, além de ser a dama de ferro, por conta desse punho de ferro, né, de bater o pé e falar eu vou conquistar, ela é muito respeitada, inclusive, na Inglaterra, ela é considerada a mãe do neoliberalismo. Então é ela, junto com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, ela é a pessoa que fala assim, nós, né, vamos propor uma nova forma de governo, uma nova forma. Ela ficou tão forte e tão conhecida por conta das Malvinas que ela propôs essa nova forma de governo, ela tentou praticar essa nova forma de governo que a gente está falando aí que é um neoliberalismo. Tem muita gente que fala que não existe, claro que existe, né? Tem como não existir o neoliberalismo, que é o quê? O Estado, ele se mantém, ele continua, tá? Prestem atenção nisso, mas ele permite investimentos da iniciativa privada. O neoliberalismo seria um Estado menor. Ele não é um Estado ausente, como seria no liberalismo, mas ele é um Estado menor, que cuida de alguns setores, principalmente voltados à educação, à saúde, à assistência pública, à assistência social, mas o empresariado cresce muito. Inclusive tem uma frase dela muito interessante, voltada para os países subdesenvolvidos, que a gente está vivendo a Guerra Fria, então são os países de terceiro mundo, que estavam endividados com os países de primeiro mundo. A Margaret Thatcher diz o seguinte, se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar as suas dívidas, que vendam as suas riquezas, vendam. Entendeu? Entreguem, o Estado deixa de cuidar daquela riqueza e passa para a iniciativa privada, o Estado arrecada com isso e paga as suas dívidas. E não é que isso de fato aconteceu no Brasil, quando a gente está falando dos anos 90, por exemplo, o governo do Fernando Henrique Cardoso era um governo neoliberal. O neoliberalismo chegou como discurso no Brasil pelo governo Collor, mas ele se consolidou mesmo com o Fernando Henrique Cardoso com a venda de mais de 100 empresas estatais, incluindo a Light, né, que era a Companhia de Luz do Rio de Janeiro, e a principal, que seria a Companhia Vale do Rio Doce, em 97, que valia 6 bilhões de reais e foi vendida por 2 bilhões de reais. Dizem especialistas, dizem que foi a preço de banana, foi vendido para iniciativa privada, e aí vocês podem colocar nos prós e contras se é melhor, se é pior, porque a Vale ela não gerava tanto emprego como ela gera hoje, só que a riqueza bruta da Vale, Nina vai descer, a riqueza bruta da Vale, ela não pertence mais ao Brasil. Então, não sou eu que estou aqui para fazer o julgamento, vocês façam os seus julgamentos. Eu tenho um vídeo aqui sobre neoliberalismo aqui no canal que eu explico as diferenças principais, tá? Posso até deixar linkado aqui para vocês. Enfim, gente, então isso é muito importante. Reparem que a Guerra das Malvinas ela desencadeou, por exemplo, a força de uma Margaret Thatcher, que vai ser a mãe do neoliberalismo, certo? Que é uma realidade hoje. Mas tem mais coisa que eu preciso passar para vocês, que eu não poderia fazer um vídeo da década de 80 sem falar da queda do Muro de Berlim, de 89. Esse muro que foi construído para separar a Alemanha ocidental capitalista de Alemanha oriental socialista, ligados aos interesses soviéticos. Esse muro foi construído em Berlim, que é interessante que Berlim está do lado oriental da Alemanha, então ele é muito mais simbólico do que simplesmente... Tem gente que acha que o Muro de Berlim separa a Alemanha. A separação da Alemanha é simbólica, porque o muro separa a cidade de Berlim, capital da Alemanha. E ele foi construído para mostrar para o mundo essa diferenciação que existe, esse mundo bipolar entre socialismo e capitalismo, ou capitalismo e socialismo. Nos anos 80, o socialismo está em crise. Não se pode dizer, é uma dica que eu dou para vocês, dizer o socialismo acabou, não existe mais. Não. Ele existe em alguns países, a gente não está aqui também para falar se é certo ou se é errado, se é do jeito certo, ou porque existem vários tipos. Ele existe em alguns países, tá? Mas o socialismo não acabou enquanto ideal, inclusive. Tá? Enquanto ideal, ele não acabou. Então,
a separação, né, a queda do Muro de Berlim mostra um pouco, na Guerra Fria, a crise do socialismo, que mostra também a crise para a gente aí do que é a União Soviética. A União Soviética vai perder, então, um pedaço, né, um pedaço de sua influência, que a Alemanha, ela vai mais para frente, ela vai se unificar, não imediatamente com a queda do Muro de Berlim, e vai se tornar apenas uma Alemanha, tá? Inclusive, até dessas dicas que eu dou para vocês, vocês sabiam que a Copa de 2014 aqui no Brasil, que a Alemanha venceu, deixa eu ver quanto tempo eu tenho ali, que a Alemanha venceu essa Copa de 2014, foi a primeira Copa que a Alemanha unificada venceu em sua história. Aí você fala, mas antes ela havia vencido a Copa de 90, lá do capitão Lothar Matthäus, eu assisti, a primeira Copa que eu assisti de fato, venceu a Argentina na final com um gol de 1-0, gol de pênalti. Mas o muro caiu em 89, mas peraí, a queda do muro não representa necessariamente ainda uma unificação formal da Alemanha, mas é um caminho muito forte para isso, tá? Então, a queda do Muro de Berlim para a gente representa, de fato, a crise da Guerra Fria. A Alemanha depois ela se unifica, depois, né, da queda do Muro de Berlim, algum tempo depois, e a União Soviética deixa de ser União Soviética em 91, né, lá no governo que vai ser do Gorbachev, depois o Boris Yeltsin, e vai se tornar, voltar a se tornar a Rússia, né? Bom, isso no mundo. E no Brasil? O Brasil está vivendo um período de muita agitação, né? Muita agitação política. O que está acontecendo no Brasil, gente? Eu já falei para vocês que a ditadura entrou em crise nas últimas aulas, não falei? Os anos 80 é quando essa ditadura continua ao seu fim, né? Rumo ao seu fim. A gente está vivendo ainda aquele processo de redemocratização lenta, segura e gradual, proposta pelo governo Geisel, mas a gente já está aí no último presidente, que vai ser o João Batista Figueiredo, o último presidente militar, o Figueiredo. Coisas a se destacar aí na ditadura e no final, que eu quero trazer para vocês. Muito importante, em 1984, tá, a gente vai ter um grande movimento na história do Brasil chamado de Movimento Diretas Já. E o que é isso? Era a tentativa, era uma pressão popular que existia assim, envolvendo setores tanto da classe artística, trabalhadores operários, camponeses, esportistas, que eu acho que até no meu vídeo sobre ditadura militar que eu vou deixar aí para vocês, eu falei inclusive sobre a democracia corintiana, encabeçada pelo Sócrates e pelo Casagrande, que definiam que era preciso o Brasil viver uma democracia, e eles usavam um modelo democrático dentro do time do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eles usavam um modelo onde eles definiam, votavam várias coisas e tentavam usar isso como exemplo para o Brasil, para mostrar que a democracia é muito mais interessante do que uma ditadura. Esse movimento Diretas Já é um movimento, uma pressão muito grande de políticos, essa classe toda que a gente está falando, para o Congresso aprovar uma emenda constitucional chamada Emenda Dante de Oliveira, que foi feita pelo deputado do MDB, Dante de Oliveira, que era o quê? Fazer com que o próximo presidente seja eleito por voto direto do povo, tá? Então foi uma pressão muito grande, mas infelizmente o movimento Diretas Já, ele tem as suas vitórias enquanto mobilização, enquanto pressão para a ditadura acabar, mas a ditadura não acabou pelo voto direto. Foi votado pelo Colégio Eleitoral um voto indireto pelo Congresso. 2 candidatos nós tivemos: Tancredo Neves, representando a oposição à ditadura, e Paulo Maluf, representando a situação, o apoio à ditadura. Tancredo venceu dentro do voto indireto e a ditadura teve o seu fim. Só que Tancredo foi internado às pressas um dia antes da sua posse, né? Vítima de problemas estomacais, que muitas teorias apontam aí que ele foi envenenado, alguns falam que ele tomou até tiro. O Tancredo ficou um mês internado, não pôde assumir a cadeira presidencial, e o seu vice, José Sarney, assume então a presidência do Brasil, acabando com a ditadura. O engraçado é que o Sarney era ligado à ditadura militar, mas um pouco antes ele mudou de lado. Eu conto essa história para vocês no meu vídeo sobre ditadura militar, link na descrição, tá? Ou no card, eu falo descrição ao card, que acho que o card dá para colocar 5 vídeos, tanto vídeo que eu já falei hoje, mas vou deixar aí.
E o Brasil, de fato, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, o Brasil, de fato, está agora saindo da ditadura, é um passado árduo no Brasil, até hoje a gente ainda vive resquícios dessa ditadura, vocês sabem muito bem disso, mas o Sarney ele vem com uma proposta de tentar mostrar o que é ditadura, ele vai, dentro do governo dele, a gente vai ter a Constituinte de 86, que vai colocar em prática, que vai estabelecer a nossa Constituição atual, que é a Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã, que define demarcação de terras indígenas, quilombolas, que define direitos, que define que racismo é crime inafiançável. Então ela é chamada de Constituição Cidadã, após a ditadura, que a gente não está falando disso, né? E a gente está vivendo também um período pesado de hiperinflação, né? Porque a gente saiu de uma crise, que era aquela crise do petróleo, da ditadura, aquele milagre econômico que não deu muito certo. Então a gente está aí com inflação em que chega, alguns dados apontam que a gente já estava com 1.200% ao ano. Tanto é que a gente chama de hiperinflação. Também conta essa história no meu vídeo. Então a gente está vivendo uma crise. Os anos 80... ele é chamado no Brasil de década perdida. Tá? A gente costuma dizer isso. No mundo, alguns países a gente chamam de a década de 70 de década perdida. Nos Estados Unidos, por exemplo, por conta da Guerra do Vietnã. Aqui no Brasil é por conta dessa crise, desse dragão da inflação, desses anos sombrios de chumbo que a gente teve aí o finalzinho da ditadura, né? Essa crise pesadíssima a gente chama de década perdida, isso reflete na moda, isso reflete nas artes plásticas, isso reflete na música, isso reflete no esporte, isso reflete muitas coisas. Essa crise econômica, o bolso do trabalhador, ele está sempre sendo explorado, né? O trabalhador ele acabava ganhando, por conta dos planos econômicos, bastante dinheiro, mas ele gastava todo o dinheiro para fazer uma compra de mês, que a inflação era muito alta, né? Então é isso que acontece aqui no Brasil. Sem enrolação, deixa eu ver quanto tempo eu tenho ali, vamos para as palavras-chave, tá? Pensando no mundo, simples, não tem segredo, Guerra das Malvinas, ou você pode colocar Margaret Thatcher ou neoliberalismo, né? Eu vou colocar aqui para mim Guerra das Malvinas, que eu lembro de tudo, que vai desencadeando. Queda do Muro de Berlim, tem segredo, são os títulos que a gente está falando. Diretas já, porque eu já lembro, quando eu falo agora, eu vou falando do Brasil, eu já lembro que é o fim da ditadura, diretas já, e eu poderia colocar hiperinflação, mas eu prefiro tratar como a década perdida, porque aí eu lembro de toda essa crise que o Brasil está vivendo nos anos 80. Mas essas são as minhas palavras-chave, minhas palavras-passes. Vocês podem e devem colocar as suas. Deixem aí nos comentários, não deixem de curtir, compartilhar o vídeo, foi muito legal estar aqui com vocês. Vamos junto, gente! Foi um grande prazer, grande beijo, fui!